E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Freezer Games. E hoje, pessoal, trago um vídeo elaborado, né? Vai conter duas partes, né? A primeira parte, que vai ser tudo um vídeo único, obviamente. Mas a primeira parte do vídeo vai ser eu contando sobre como eu conheci ReZero, como eu tive o primeiro contato com essa obra. E basicamente a segunda parte vai ser minhas primeiras impressões sobre os personagens. No caso, o que eu achava, como eu achava que a história ia se desenrolar, né, ao longo da trama. Obviamente eu não vou contar é, das temporadas que eu não vi, porque eu ainda tenho minhas expectativas. Eu não assisti ReZero completamente, mas eu tenho minhas expectativas sobre. E é isso, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente, né? Minhas primeiras impressões, obviamente, que eu quero dizer sobre os personagens, eu vou deixar um esboço antes de começar o vídeo, que eu disse bora pro vídeo, mas eu vou deixar logo esse aviso dado. Vai ser até a segunda temporada. Eu sei que eu assisti um pouco da terceira temporada, mas eu não entendi completamente, porque eu estou terminando de assistir, obviamente. Eu estou um pouco atrasado, desculpem aí. Eu vou deixar até a segunda temporada, pessoal. Então, talvez quando eu assistir um pouco depois da terceira temporada ou quarta temporada, eu faça um resumo, né? Minhas impressões também sobre essa temporada. Aí eu faço outro vídeo e deixo pronto. Inclusive, vou fazer shorts desse vídeo. Então, bora lá de verdade agora. Pessoal, eu vou contar agora a origem, né, de como eu conheci ReZero, como tudo isso começou. Tava eu lá, né, numa noite de 2020, se não me engano, ou 2021, finalzinho assim. Eu ainda tô confuso sobre isso, mas eu acho que foi em 2020. Na época da TV Load, que tava em alta, inclusive, ela tava decaída, mas tava em média alta, assim. Não estava no fim do prólogo. Eu tava lá, né, assistindo alguns animes, tipo Miss My Dragon Kobayashi e também Dark Franks, que tinha acabado, né? Aí eu esperei um pouco mais, era 9 horas da noite, né? Não queria dizer nem isso. Minha avó tava lá, né, arrumando a casa, tudo. Aí eu tava assistindo, como eu tenho sempre o costume de assistir, eu tava na televisão e na televisão tava lá passando, né, alguns animes, terminou o anime, aí tipo disse assim, daqui a pouco ReZero. Aí eu fiquei curioso, eu vou dar uma chance pra esse anime, eu ia mudar de canal, mas ainda bem que o destino fez eu não mudar. Eu dei uma chance pra esse anime, eu disse que eu ia dar a chance dos primeiros episódios, que é isso. Então eu comecei a assistir aquele anime. Eu acho que tava dublado, né? Obviamente, o primeiro episódio. Eu assisti lá, né? Tive as primeiras impressões sobre os personagens. Tava passando um anime lá, o primeiro episódio, desenrolando. Comecei a assistir, fiquei, prendeu até minha atenção. Aí, no mesmo instante, né, depois que acabou o primeiro episódio, veio a outra parte do segundo episódio, né? Começou a passar, se não me engano, foi a continuação do primeiro episódio, porque eles têm a partir do intervalo. Então, disse de novo, daqui a pouco ReZero, teve um encerramento. Eu nem tinha prestado atenção direito, porque eu não lembro, faz tempo. Mas eu acho que eu assisti o encerramento, tudinho, vi a abertura, e eu comecei a achar muito legal aquela sensação, né? Porque tem um ReZero, principalmente nos primeiros episódios, tem aquele mistério sobre o Subaru, a Sátela, a Emília. Então, basicamente, me prendeu muita atenção aquele clima que ReZero tem característico. Então, eu vi lá, quando eu vi o Subaru morrendo, eu disse: Nossa, o protagonista morreu logo de cara. Eu nunca assisti em Zenkai em si, pessoal. Eu tinha o costume de assistir Harem, né? No sentido que eu não sabia, eu achei que Shonen, né, era o único anime que existia, né? A única classificação de anime que existia. Mas ReZero, eu fiquei. What? Fiquei com aquela tensão sobre o personagem, né? O Subaru. Eu já tinha. Minha primeira intenção sobre. Minha primeira impressão sobre ele, que eu vou logo dizendo aqui, é que ele era um personagem que realmente voltava no tempo. Eu não sabia como, mas ele tinha o poder de voltar no tempo. E sobre isso, tem até um vídeo no canal, né, que eu faço sobre teorias de ReZero. Eu pensei assim, cara, o Subaru tem esse poder, porque na primeira vez que ele voltou eu já tinha sacado essa ideia, que ele tinha voltado no tempo, na hora que ele morreu lá, né? Aí eu disse, mas a Emília, a Sátira, no caso, tinha esse poder também, eu acreditava que isso era verdade. E realmente a gente vê, não queria dar spoiler, né? Mas a gente vê que essa teoria, que ainda é uma teoria, não um spoiler, mas é meio que verídico,
se vocês verem direito, né, prestar atenção no episódio, é meio que verídico. Mas quando no segundo episódio, né, que a gente vê lá o finalzinho do primeiro episódio pro segundo, a gente vê a Sátela dizendo: "Ah, mas como você ousa me chamar de bruxa de inveja? Como você ousa me confundir?" Quando o Subaru vai chamar ela de Sátela, e ela corrige, diz, né, que o nome dela é Emília depois, né? Basicamente a gente tem aquele clímax e a TV Load tinha acabado, né, o episódio. Aí eu tentei assistir de novo, não consegui. Mas eu fiquei tão ansioso de noite, de madrugada, que eu fui de dia, né, tentar assistir o anime. Eu procurei sobre, aí tinha um canal muito famoso por repostar, né, conteúdo da Kandokawa, no sentido de ReZero. O nome dele era Subaru Natsuki, o nome do canal, que tem vários espalhados, mas naquela época só tinha um canal, né, que repostava, e ele tava botando um monte de mensagem lá, dizendo que tinha medo de levar copyright, e basicamente ele postou o segundo episódio, o terceiro, se não me engano, e eu assisti, tava dublado, né, eu assisti tudinho, a Elsa, tudinho. Minha primeira impressão, inclusive, né? Eu vou deixar para a impressão dos personagens, mas vou contar a origem ainda primeiro. Então, eu tive aquela impressão lá, né? Que a Elsa parecia um pouco a Merlin de Nanatsu Taizai. E, cara, eu fiquei muito surpreso, né? Com isso. E é isso. Vamos agora para as impressões dos personagens. Pessoal, minhas primeiras impressões foram o seguinte: quando eu vi o Subaru pela primeira vez, no caso, eu comecei vendo lá o desenrolar do primeiro episódio na TV Load. Cara, quando eu vi o Subaru lá, eu logo, assim, vi algumas coisas lá. Ele parecia um protagonista semelhante ao Yusuke, né? Eu não sabia muito de Yu Yu Hakusho, mas ele parecia muito com isso, com esse protagonista no caso. E pessoal, tinha também, né, a Emília. Quando eu vi ela, vi o Puck. Eu achei legal aquele visual, né? Parecia muito. Eu já, na minha cabeça, veio logo League of Legends, né? Porque tem uma elfo, basicamente, como secundária. Então eu disse, cara, muito parecido com League of Legends. Isso é uma adaptação de League of Legends? Minha primeira impressão já foi logo isso. Já sobre a Elsa, pessoal, ela me lembrou muito a Merlin de Nanatsu Taizai, o visual dela chamativo, um pouco do traço. Eu tinha até comentado com alguns amigos, mas eles disseram, não, tem nada a ver, é só um pouco assim, parecido, mas a personalidade tem nada a ver. Mas na minha concepção, já veio logo isso, pessoal, uns animes que eu já assistia. Bom, ao decorrer dos episódios, a gente vê o Rosal, né? E pessoal, quando eu vi o Rosal, eu disse, cara, esse cara tem uma personalidade muito semelhante com o Orochimaru. O visual dele é um pouco parecido, né? O rosto assim, por ele ser um palhaço, né? A gente associa muito ao Orochimaru, né? A Hisoka. A Hisoka eu comecei a associar depois, né? Que eu assisti um pouco, né? Dos trechos de Hunter x Hunter. Eu logo associei a ele depois, né? Depois que eu assisti um pouco. Eu disse, cara, é muito semelhante ao Orochimaru esse jeito manipulador, psicopático. Eu logo, sabe? Mas eu nunca imaginei que na segunda temporada, que já não é um spoiler, né? Porque muitas pessoas já assistiram. Eu nunca pensei que ele ia fazer aquilo, né? Tudo, mas minha primeira impressão já foi de alguém um pouco estranho. Sobre Han e Ren, cara, eu me apeguei no visual dos personagens, mas, pessoal, eu vou logo avisando, eu era muito Emilia Feg na época. Eu dizia, cara, a Emília é bacana, o jeito dela manipular aquelas energias lá, aqueles espíritos inferiores, me lembrou muito a Street Fighter, que o Ryu faz o Hadouken, né? Ele concentra o ki dele, e basicamente me lembrou aquilo como referência, né? Que é uma associação que eu tive dela na primeira vista. No caso, League of Legends e Street Fighter. Sobre as outros personagens, né? A Han e Ren, cara, eu tratava como uma vilã, né? Nos episódios que elas apareciam, tentavam matar o Subaru. Basicamente eu dizia, cara, não é muito legal, né? Esse aspecto. Mas depois, né? Que eu fui vendo as personagens, tudo. Antes eu tinha uma vontade que elas, sei lá, fossem vencidas, né? Derrotadas pelo Subaru. Mas depois eu disse, cara, pelo que a Ren fez pelo Subaru, eu mudei de ideia, né? Eu mudei de lado. Eu vi a Emília, né, como a vilã. Basicamente, depois daquela briga que eles tiveram com o Subaru, né? Ela teve com o Subaru. E aconteceu aquele desastre, né? Dos episódios 20, 18, episódio 15. Cara, aquilo me impactou tanto. A primeira impressão eu já disse, cara, agora ferrou pro Subaru. Basicamente. Essa já foi uma das primeiras impressões. Quando eu vi o Puck naquela transformação, eu disse, cara,
esse cara aí não é um vilão, mas é um julgador. Muitas das primeiras impressões, pessoal, que eu tô tendo, que eu tive, na verdade, eu basicamente associei e ainda associo alguns personagens, né? Mas nem todos. Tem outros que eu mudei o ponto de vista. E galera, a impressão que eu tive no caso dos personagens que vieram a seguir, tipo Félix, a Crush, é, do culto da bruxa, a baleia branca, basicamente é um pouco monótono, eu não tive uma opinião tão formada. Mas, assim, sobre o Betelgeuse, cara, ele foi um dos personagens, se não o personagem que eu mais odiei em ver, né, pelo que ele fez com a Rain, basicamente. Eu queria que o Subaru desse um fim nele mesmo. E, basicamente, depois que eu vi, né, o Regulus eu ia sentir um ódio por ele, né, se ele não tivesse dado uma chance a Rain. Eu vi lá o Regulus, eu disse, cara, ele deu uma chance pra Rain, pelo menos isso ele fez, né. Já o da Gula, né, a serviço da Gula, cara, é o personagem que eu mais odeio hoje em dia, né? Ele assumiu a posição do Betelgeuse, o Betelgeuse tá em segundo para terceiro. Cara, eu basicamente disse, poxa, não, um dos personagens que eu mais odeio. O Regulus, cara, eu admiro ele, né, a personalidade dele, o jeito dele de ser, é a minha primeira impressão, né? Ainda continua sendo, porque eu vi, né, alguns boatos e spoilers. E basicamente, pessoal, o arcebispo da Ira, não, no caso, o arcebispo da Gula e basicamente o Regulus é um dos personagens que estão um pouco na minha lista, né? Que eu odeio, mas o Regulus está quase em último, basicamente. E pulando tudo isso, vamos para a parte do Chá das Bruxas. Quando eu vi, né, o santuário e tudo, que o Subaru tava indo para lá, basicamente eu olhei assim, quando eu vi a primeira impressão da Equidna, né, minha primeira impressão, quando eu vi a Equidna, eu já disse, cara, isso é uma bruxa do pecado, só pode ser. Ou ela é alguma bruxa, ou ela é basicamente a própria bruxa da inveja em pessoa, porque pelo visual, né, que tava desenhando, naquele negócio que parecia o hipermito, cara, eu olhei assim, eu logo disse, não, mas não parece muito não é uma elfa. Aí eu já tinha associado logo com isso. Então, pessoal, quando eu vi ela se desenvolvendo, tudo, né? O desenvolvimento da personagem, eu logo disse, cara, eu cometi a maior burrada em pensar nisso. Mas eu vi lá, né, as outras bruxas, tudo. Eu gostei muito da Segment, gostei de outros personagens. No caso, a Carmila, eu gostei da Pandora. Minha primeira impressão, cara, eu basicamente não tive uma primeira impressão. Eu vi a personagem, foi muito rápido, né? Mas eu achei legal o estilo dela. Eu torci muito que ela fosse derrotada também. Um dos episódios que mais me emocionou foi o passado do Subaru com Kenichi. Gostei muito, né? Eu fiquei impactado, saiu algumas lágrimas. E eu assisti a muitos episódios sem ser dublado, né? Só alguns que eu assisti, mas a maioria do anime todinho, até a segunda temporada, eu assisti legendado. Ou era espanhol, ou era inglês, ou era no japonês mesmo. Então, quando eu fui tentar ver dublado, eu não consegui, pessoal. Então, minhas primeiras impressões sobre os personagens, às vezes, era baseado nesse sentido. De estar em japonês, aí eu não entendia, mas tinha legendado, né? Com a legenda em português. E eu assistia pelo Anime TV, porque eu não tinha dinheiro, né? Então, basicamente, muitos personagens eu não tive tempo de avaliar, né? Eu só ouvia e pronto. Via a legenda. Via também as minhas primeiras impressões sobre a Ômega, né? Foram, tipo, cara, eu já pensei em Naruto, né? Eu não assistia Naruto na época, mas eu tinha algum conhecimento, né? Eu dizia, cara, parece muito aquele manto do Itachi, que é da Akatsuki. Eu associei, né? Obviamente. Claro, pessoal, eu esqueci de comentar, né? Ainda na primeira temporada, o Ren'Ajin não tinha sacado a espada do poder do Dragon Rage. Minha primeira impressão, mesmo que eu tinha visto, mas eu não tinha percebido direito, né? Eu acho que eu deixei passar batido e não tinha percebido isso, né? O Reinhard não tinha sacado a espada do poder e basicamente eu vi hoje, né? Eu revi o episódio, um trecho do episódio e eu percebi que ele tinha pegado a espada normal e feito aquela demonstração de poder. Então isso já faz parte de uma primeira impressão, né? Então, pessoal, é isso, né? Sobre a primeira temporada foi isso.
Sobre a segunda e terceira eu não posso dar opinião formada, mas, né, quando eu tiver uma opinião formada, eu venho aqui comentar a terceira parte desse vídeo, né, porque já é a segunda parte, porque tem duas partes. E é isso aí, pessoal. Sobre outros personagens que eu não comentei, quando eu tive a primeira impressão do Roswell, né, fazendo aquilo lá, né, tendo a traição do Roswell, né, com um grupo lá, que ele já tinha arquitetado tudo, basicamente eu disse, cara, são os personagens que eu mais odeio agora, mas eu gostei muito da ideia dele mostrando ao Subaru que ele sabia um pouco sobre ele. E, cara, eu basicamente me impressionei com a personalidade do Roswell, né, na segunda temporada, o passado dele. Eu gostei muito, né, dessa parte. E, cara, de cara, a segunda temporada é uma das temporadas que mais me encantou, sendo o finalzinho dela pro meio uma das temporadas que eu mais curti ver. A primeira temporada tá em primeiro porque foi muito impactante, até causou meu emocional, quebrou, né? Vendo aquela temporada. Pessoal, ReZero mudou, né? Minha perspectiva, né? Muitas coisas influenciaram sobre mim, né? Comecei a chorar vendo aquela temporada, vendo o Subaru sendo derrotado várias vezes. Não posso dizer nem outra coisa aqui. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar o que vocês acham, que se vocês querem uma terceira parte mesmo. E é isso aí, pessoal. Tchau!